Stay with me. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em outras versões, diz: e sê tu uma bênção. Feche os teus olhos. Espírito Santo, que assim como a direção que tu deste ao coração de Abraão naquele momento, para entender com profundidade, com amplitude, a palavra dita ao seu coração, que ele recebera com alegria, ele recebera em paz esta palavra, e essa palavra provocou, ó Deus, uma atitude, provocou nele, ó Deus, uma ação de ir ao encontro daquilo que o Senhor havia pedido. Que em nós nessa noite seja o mesmo Espírito, a mesma unção, o mesmo mover do Senhor, e que nós possamos nos levantar de onde nós estamos, de onde estamos assentados, ó Deus, onde estamos acomodados, onde estamos entristecidos, e nós possamos partir, ó Deus, na direção do Teu chamado, na direção, ó Deus, do Teu propósito, na direção, ó Deus, da tarefa que o Senhor tem nos dado dia após dia, e que nós sejamos verdadeiramente uma bênção onde quer que nós andemos. Assim nós te pedimos essa bênção, assim nós te pedimos essa transformação nessa noite, em o nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa mensagem é: sê tu uma bênção. Deus chega para Abraão, faz uma convocação direta, falando diretamente com ele, e Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Deus não fala o que tinha nessa terra, Deus não fala o que ele ia enfrentar para chegar a essa terra, Deus não fala o que ele iria enfrentar nesta terra. Deus simplesmente diz para ele: vai. E Deus diz assim: eu te abençoarei, eu serei contigo. E Deus encerra essa frase e dá uma ordem para Abraão: sê tu uma bênção. Eu meditando nessa palavra, eu imagino que Abraão fala: peraí, o Senhor está dizendo que o Senhor vai me abençoar, e o Senhor já de imediato o Senhor fala para mim ser uma bênção? Que negócio é esse? Como que é esse negócio? O que o Senhor quer fazer comigo? Mas Abraão, ele se põe em marcha, ele se levanta e vai.
E Abraão tinha sobre ele uma promessa de Deus de ser abençoado. Mas tinha uma incumbência de ser abençoador, de ser bênção. E ser bênção não está adstrito em alguns lugares, está em todos os lugares. Ser bênção é onde ele estivesse, onde ele pisasse a planta dos seus pés, ali ele deveria abençoar. Para onde Abraão estava indo? Por que Deus não fala para ele que ele ia para a terra de Canaã? Estudando um pouco sobre esse contexto, Abraão deve ter vivido ou conhecido um pouco da história de Noé. Eles devem ter sido contemporâneos, não sei se eles se conheceram. Mas certamente a história da maldição que havia sobre a terra de Canaã era conhecida de todos. E Deus não fala para Abraão que ele vai para a terra de Canaã. É uma terra de promiscuidade, é uma terra onde não tem lei, onde os principados e potestades dominam sobre aquele lugar, onde há incestos, onde há adultérios, onde há coisas perniciosas para qualquer família. E Deus fala para aquele homem: você vai constituir uma família no lugar que eu estou te mandando. Levanta a sua mão. Deus hoje vai te pegar pela mão, vai te levar por lugares amaldiçoados. Deus vai te levar por lugares que você não conhece, mas fará de você uma bênção, fará de você um ser de transformação, um elo de transformação. Deus fará de você a mão que abençoa, a boca que liberta, a boca que cura, a boca que transforma, porque Deus te levantou, Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus te enviou desde o dia que você disse: Jesus, eu quero ser teu filho. Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus já tem te enviado àqueles que têm necessidade de serem abençoados. Abraão, talvez ele entendesse ou buscasse na mente entender o que Deus estava falando com ele. Mas na verdade é que Deus estava restaurando algo que havia sido perdido lá no Éden. Porque quando Deus faz a terra, no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, nós observamos que Deus faz a terra, Deus planta as árvores, Deus semeia as gramas, Deus planta as árvores frutíferas, tudo, os peixes, as aves, tudo está pronto. Mas a Bíblia diz que Deus só fez chover para que tudo brotasse depois que Ele colocou o homem no jardim. Eu me lembro disso também, quando Deus tem uma bênção na vida de alguém, Ele não quer que você entenda que você está sendo abençoado, mas que você é o abençoador. Assim também foi com Davi. Fiquem todos de pé. Enquanto não chegar aquele que é o abençoador, ninguém vai comer. Olha, meu irmão, Deus está falando isso a seu respeito. Enquanto você não chegar em determinados lugares, a bênção não vai acontecer, a bênção não chegará. Deus está te dizendo: eu tenho um negócio contigo, eu tenho um compromisso contigo. Você é o transformador, você é o diferencial na vida de muitas pessoas. Deus sabia que Abraão teria muitos problemas, muitas dificuldades, mas Deus tinha grandes bênçãos para Abraão. Por isso, o Senhor resumiu de forma sucinta o que ele precisava: eu te abençoarei e ser tu uma bênção. No hebraico, a palavra bênção é bará, vem de uma raiz barekek, beirakek, que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. Tanto no hebraico quanto no grego, que é eulogia, apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material. Todavia, a forma grega também acrescenta os bens espirituais. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos, estão as bênçãos materiais e também as bênçãos espirituais que o mundo precisa, que o seu vizinho precisa, que o seu colega de trabalho precisa. As pessoas precisam do que tem em você, as pessoas precisam do que Deus tem na sua vida, as pessoas precisam do que está na sua boca, as pessoas precisam do que está no seu coração, que não é seu, é Deus quem plantou. Então se levante como sacerdote,
sacerdote, se levante como um abençoador, se levante como um homem íntegro. Mas para ser uma bênção, Abraão precisava de integridade. O que é ser integridade? O que é ter integridade? O que é ser íntegro? O que é ter integridade? A integridade, ela nos dá a ideia de ser por inteiro, de ser um todo. Então Abraão, ele tinha o seu coração todo em Deus, ele era todo de Deus, no seu coração não havia dúvida, o seu coração não se desviava, o seu coração não duvidava, o seu coração era firme, o seu coração era rompido pela fé, pelo amor, pela a presença de Deus na vida dele. Íntegro. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 11. Não penses o homem de ânimo dobre que alcançará alguma coisa, pois é semelhante à onda, que impelida pelo vento logo se quebra, e ele não se lembra mais do que ele era. Irmão, Deus não te trouxe para esse mundo, Deus não te escolheu, Deus não te chamou, Deus não te levou às águas do batismo para você viver dividido entre um pensamento, um sentimento, entre uma dúvida, que os olhos te plantam, que os ouvidos te semeiam. Deus está dizendo para você: firma os teus olhos em mim, seja inteiro em mim, seja inteiro comigo, e eu serei contigo onde quer que andares. Limpa os teus pensamentos, limpa os teus olhos. Abraão foi chamado para ser uma bênção. Você é sacerdote na sua casa, você é líder na sua casa, você foi levantado por Deus para ser bênção sobre a sua família. E se te faltar integridade, se te faltar a coesão com Deus, faltará a bênção na sua casa, e a bênção dará lugar à maldição, porque são duas coisas que andam juntas. Se não está ocupado por uma, estará ocupado pela outra. Não pense você que se você não fizer o exercício de abençoar a sua casa todos os dias, a maldição vai entrar certamente. Como eu faço isso, pastor? Quando nós usamos a nossa boca para proferir palavras de maldição dentro da nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos móveis, sobre a nossa esposa, sobre o seu esposo. Quando você fala dos seus filhos, quando você fala da sua esposa, de forma que degrine a imagem, de forma que diminui, de forma que tiram o valor que Deus deu a eles, para aquele que deveria dar o maior valor, o esposo ou o pai, e também a mãe. Você deixa de ser inteiro com Deus quando você usa os seus olhos para ver coisas indevidas, quando nós, homens, nós, mulheres, acessamos páginas de pornografia, quando nós acessamos páginas de fofoca, quando nós fazemos uma série de coisas na nossa casa, nós tiramos a bênção de sobre o nosso lar, tiramos a bênção de sobre os nossos filhos, e atraímos a maldição, atraímos demônios, atraímos espíritos malignos, que querem destruir, matar e roubar a sua vida, e sobretudo a bênção que Deus tem para você. Por isso seja íntegro. Por isso, não deixe que a integridade lhe falte. Não deixe que a integridade saia da sua casa, saia da sua vida. Chegue-se a Deus, chegue-se para Ele, e Ele se chegará a vós com muita oração, com muito clamor, com muita busca, com muita leitura da palavra. Confesse seus pecados. Você acha que é fácil confessar pecado? Não é. Porque pecado, Deus não manda você pedir perdão, Deus manda confessar. Perdoa meus pecados. Que pecado você está falando? Você tem tantos, que eu nem sei qual é. Às vezes você não está arrependido daquele, está arrependido desse. Você tem que falar com Deus, amigo. Dar nome a todas as mazelas que você fez, a todos os erros que você cometeu, ainda que sejam pecados que você... Agora, fácil não é. Você quer ver como que não é fácil? Entra no seu quarto, fecha a porta e comece a confessar pecado, não com oração de chama-gato.
Você sabe como que a oração te chama gato? Fica assim. Você vai falar: Deus, os meus olhos pairaram sobre isso. Eu senti o perfume, eu senti o cheiro, eu senti o gosto, por causa disso, e eu fiz assim. O pecado, ele tem começo, ele tem início, meio e fim, até a consumação. Então conte tudo para Deus, para que o diabo não ache ocasião naquilo que ficou escondido, daquela pequena raiz que ficou, e volte a cirandar na sua vida. Abraão, para ser uma bênção, ele precisou obedecer. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19, ele diz, no versículo anterior, 18, diz assim, ainda que seus pecados sejam negros como escarlata, vermelho como carmesim, vinde, pois, arrazoemos. Deus está te chamando para conversar, Deus está te chamando para ter um tete-a-tete, Deus está te chamando para ter uma DR com Ele. Não tenha medo, é Ele quem te chama, é Ele quem diz para você, venha. Mas após a chamada, Ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, certamente comereis o melhor dessa terra. O ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, diz assim, se quiserdes e me obedecerdes, certamente comereis o melhor dessa terra. Para ser abençoado, é preciso obedecer. Obedecer não é fácil, às vezes precisamos fazer a vontade de Deus sem entender. Gustavo, pega o seu carro e dá de oferta para o irmão, mas ele já tem carro. Irmão, Deus pode fazer você ganhar alguma coisa hoje, para você ofertá-la amanhã. Você sabe por quê? Porque a bênção não era para você, a bênção era para aquele outro. Você era apenas e tão somente um portador da bênção, um guardador, um fiel depositário daquilo que Deus tem para a vida de outra pessoa. Então, amigo, então, irmão, então, querido, faça a obediência a Deus ser algo vivo, ser algo patente na sua vida, ser algo patente nas suas ações, nas suas atitudes. Ser obediente, fala também de ser obediente ao chamado. Ser obediente, fala de ser obediente àquilo que Deus levantou para você ser nessa terra. Deus tem chamado sacerdotes, Deus tem chamado ministros, Deus tem chamado pastores, Deus tem chamado evangelistas, e muitas pessoas dizem, não é comigo, não tenho tempo, deixa isso para outra hora. Certamente, meu querido, aquilo que Deus tinha para você fazer, não será feito, porque Deus não levanta outra pessoa para fazer a obra no seu lugar. Mas eu quero dizer para você, haverá um preço a ser pago, haverá uma conta a ser acertada no tribunal de Cristo, e eu não quero estar lá, eu não quero ver o seu acerto de contas, eu não quero entender por que foi que você deixou de fazer, porque o acerto de contas será algo demasiadamente pesado para você. É melhor obedecer hoje, é melhor cumprir hoje, é melhor se levantar hoje. Então o pastor desafiou aqui, discípulos, discipuladores. Levanta hoje. Não saia daqui desse lugar hoje sem ter pelo menos 2 ou 3 pessoas com as quais você vai caminhar a partir de agora. Vou te contar uma historinha, por que eu estou te falando isso? E eu tenho autoridade para falar. Deus colocou um menino na minha vida quando eu tinha 18 anos de idade, chamava-se Neviton. Amigo, criança que crescemos juntos, não éramos amigos. Mas de repente aquele menino se cola a mim e nós caminhamos junto ali por mais ou menos 1 ano e meio. Ele me convidou, Haroldo, vamos fazer musculação, tem uma academia que abriu ali, é massa e tal, eu conheço o cara, vai fazer um preço bacana. Ficamos malhando, ele ficava da casa dele, na hora que eu chegava na academia, ele ia para lá e ficávamos conversando. E muito tempo andamos juntos. Quando é um dia, 6 horas da manhã, Dona Maria da Paixão ficava sentada na calçada da casa dela, às 5 horas da manhã até às 9, quando o sol esquentava. Quando eu venho saindo, ela falou assim, Haroldo, eu levantei a cabeça. Você sabe quem morreu? Eu falei, misericórdia, uma hora dessa, a mulher falando isso. O Neviton. Irmãos, foi como se desse uma marretada de uns 30 quilos no meu peito. Tum! Falei, o Neviton? Não me veio um outro pensamento, um outro sentimento, uma outra memória. Tanto tempo eu andei com ele e não falei do amor de Cristo para ele. Irmãos, aquilo me foi pesado. Me pesa até hoje no coração. Me pesa até hoje na memória, como que eu vou acertar isso com Deus?
que Deus abençoe, que alguém tenha pregado para ele e ele tenha conseguido alcançar a salvação, porque a Bíblia nos diz, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 3, no versículo de número 6, que se eu te mandar falar da iniquidade de alguém e você não falar, você será culpado do sangue. Falei, Deus, misericórdia, misericórdia, eu preciso te obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Deus providencia. Abraão obedeceu ao Senhor, entregando seu filho Isaque, e Deus proveu o melhor para ele. Quando obedecemos a Deus, somos plenamente abençoados com a provisão do Senhor para as nossas vidas. Tem faltado provisão na sua vida? Tem faltado provisão nas suas finanças? Tem faltado provisão nos seus relacionamentos, no seu casamento? Talvez a única coisa que está faltando é um pouquinho mais de obediência. Para Abraão ser uma bênção, ele precisou ter perseverança. Ele precisou enfrentar as dificuldades sem desanimar. Irmãos, imagine você, 2000 anos antes de Cristo, ou mais, eu não fiz as contas. Abraão sai caminhando com a sua família, a sua esposa, o seu sobrinho, animais, gado, essas coisas, tudo ele estava levando. E ele chega na beira de um rio, que é um dos primeiros rios que quando a gente estuda geografia, lá nas primeiras séries, a gente aprende sobre ele. O rio Eufrates. É um rio de águas caudalosas, águas rápidas, é um rio profundo. Agora Deus está te falando assim, ó, o que eu tenho para você é do lado de lá. E agora? O que você faz? O que você fala? Ô irmão, eu quero dizer para você, quem Deus chama para coisas grandes, não pode viver de coisas fáceis. Se você está querendo coisas fáceis, talvez você esteja rejeitando as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. O negócio está do lado de lá, né? Então vamos embora, vamos atravessar. Vai morrer alguém? Não sei. Deus está me chamando do lado de lá. E eu vou. Perseverou, enfrentou os perigos, enfrentou as adversidades. Mas há momento que tudo contribui para nos desanimar. É preciso muita persistência para não desistirmos. Talvez você esteja enfrentando uma doença hoje. Talvez você esteja enfrentando um problema no seu casamento. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira. Tudo contribui para você desistir. Mas a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está cooperando para o seu bem? Talvez você esteja diante do seu rio Eufrates. Talvez você esteja enfrentando uma grande fera, que era um lugar de terra selvagem. Leões, ursos. Muito tempo depois, a Bíblia fala de Sansão e Davi destruindo, matando leões, matando ursos. Certamente Abraão os viu na sua trajetória. Nós estamos vivendo uma constante batalha, mas não podemos esquecer que também travamos uma batalha psicológica dentro de nós. Talvez o seu maior inimigo não seja aquilo que está de fora, mas seja você mesmo. Talvez o seu maior inimigo seja a sua dúvida em achar que Deus vai agir a tempo, em achar que Deus vai abrir as portas a tempo. Porque abrir, Ele vai abrir, mas talvez não seja no tempo que você quer, não seja a porta que você espera. Certamente, Deus quer que você tenha a sua mente cativa. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 3 ao versículo 5, diz assim: que as armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosos em Deus, para destruir sofismas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus te ornamentou, Deus te deu uma indumentária que não é natural, que não é humana, que não é dessa terra. Deus te deu armas para você lutar batalhas espirituais. As nossas armas são espirituais, então você vai vencer de uma forma diferente. Você vencerá de uma maneira sobrenatural. Você vencerá inimigos que você imagina que jamais você os venceria, mas certamente Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Abraão foi perseverante, ele conquistou a terra, ele pisou por todos os seus arredores. Você também conquistará aquilo que Deus tem para você, as promessas, as bênçãos que Ele tem nessa vida para você. Abraão, ele não murmurou em nenhum só instante. Abraão não se lembrou na sua trajetória dos tempos que ele vivia lá na terra de Ur dos Caldeus. Certamente a sua vida era melhor, certamente a sua vida era mais fácil, casa, as coisas que ele tinha. Diferentemente dos seus descendentes, posteriormente, que quando Deus os tira do Egito e os leva para o deserto, então eles se lembram dos pepinos, dos alhos e das cebolas. Era melhor a nossa vida lá no Egito. Ei, meu irmão, não se lembre, não murmure pelo tempo que você vivia na escravidão do diabo, quando você vivia sobre o regime, sobre o domínio do mundo. Deus te libertou de tudo, Deus te libertou das ameaças, Deus te libertou dos perigos. Ele te trouxe para a salvação, Ele te trouxe para uma promessa que talvez você não está vislumbrando hoje, mas ela é eterna, ela é imensurável, ela não passará, porque está guardada na mão daquele que vive para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor, dê um brado de júbilo a Ele. A bênção de Deus, concluindo, a bênção de Deus não está sobre coisas, lugares ou situações. A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. Você é a bênção de Deus. Você é a resposta de Deus. Você é a mão transformadora de Deus. Você é a mão curadora de Deus. É você. É interessante que Deus coloca Abraão na terra de Canaã só para uma coisa. Só para quebrar a maldição que Noé havia lançado sobre a terra. Presta atenção, levante suas mãos. Mais uma vez eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus levará os seus pés sobre lugares amaldiçoados. Deus levará os seus pés a lugares onde há morte. Deus levará os seus pés no lugar onde há traição, onde há dor, onde há tristeza, onde há roubo, onde há mentira. E você, sem fazer nada, sem pensar nada, você, pela sua presença, transformará aquele ambiente, seja onde for. Onde você pisar, haverá transformação. Onde você pisar, haverá vida de Deus. Onde você pisar, haverá consequências espirituais vindas de Deus para a vida daqueles que te cercam. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque fala assim, ó: Deus te abençoe. Quebrou a maldição da terra. Uma palavra. Uma palavra. E já fez um mover de Deus sobre tudo aquilo que estava amaldiçoado. Porque a promessa de Deus é: abençoarei os que te abençoarem. Talvez você vai encontrar muitas adversidades, mas você também encontrará Melquisedeque na sua vida. Você encontrará Melquisedeque na sua caminhada. Você encontrará pessoas que liberarão palavras de bênção sobre a sua vida, liberarão palavras de bênção sobre a sua casa, liberarão palavras de bênção sobre as suas finanças, liberarão bênção sobre você. Receba isso com toda alegria, com todo amor, com todo ardor no seu coração, em nome de Jesus. Deus te colocará nesses dias na frente de um Melquisedeque.
E quando dizer alguém para você, Deus te abençoe, diga assim: amém, amém. Eu quero corrigir aqui algumas pessoas que eu não sei por que esse costume. Que Deus te abençoe a nós todos. É amém, irmão. Assim seja, significa essa palavra. Receba a bênção que está sendo liberada sobre a sua vida. Quando somos uma bênção, tudo o que fazemos também é abençoado. Então seja uma bênção na sua casa. Seja pai de filhos abençoados. Pai de filhos com destinos proféticos traçados e liberados por você. Seja uma bênção no seu trabalho. Seja uma bênção na sua igreja. Seja uma bênção na sua família. Ontem à noite, eu estava em casa. Eu recebi uma mensagem de 3 minutos de um rapaz lá em São Paulo. E ele me clamava, ele abriu o seu coração por coisas que estavam acontecendo com ele. Eu gravei um áudio de mais ou menos 1 minuto e meio, metade do tempo que ele falou comigo. E a resposta dele falou: pastor, como aliviou o meu coração essas palavras do Senhor. Como alegrou o meu coração isso que o Senhor falou a meu respeito. Eu só fui uma bênção na vida dele. Deus quer usar a sua vida também. Ser uma bênção não é restrito à minha pessoa, a pessoa do pastor Daniel, pastora Keila, pastora Eliana, pastora Keila Maria. Ser uma bênção é regra, é princípio daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador.